Fala galera, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa introdução à cinemática e à cinética, né? Na unidade 2, a gente viu que é cinemática, né? Cinemática é uma análise do movimento a partir de uma perspectiva espacial e temporal, né? Não se importa com as forças que causam o movimento. E aí depois nós vimos no início dessa sessão agora, da unidade 1, sessão 3, que já a cinética, de uma forma resumida, a gente pode dizer que cinética é o estudo das forças, perfeito? E aí a gente viu que tem a cinética linear e cinética angular. Especificamente, agora, nesse slide, nós vamos falar sobre a cinética angular. Cinética angular, que aí então nós vamos passar a utilizar aí um termo chamado de torque. Torque ou momento de força. O que seria um torque, né? O torque, de uma maneira bem simplista, né? O torque é uma força com tendência rotacional. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, o que a gente observa, né? Nós observamos aqui o parafuso, perfeito? Que é um ponto fixo e que nos oferece uma resistência. Além do parafuso, nós vemos aqui essa haste rígida, que é a ferramenta, perfeito? Além dessa haste rígida, nós vemos a mão do sujeito aqui, e essa mão do sujeito, de acordo com esse vetor aqui, lembrando que vetor é essa setinha, né? Está indicando que ele vai aplicar uma força, né? Esse sujeito está aplicando uma força para cima aqui, ó. Ok? Quando a gente olha para esse sistema, o que a gente percebe? Olha, aqui é um ponto fixo. Tem essa haste rígida e lá do outro lado ele está aplicando força ali com a mão dele para cima. O que vai acontecer quando ele aplicar essa força e essa força for maior que a resistência que o parafuso ali oferece? A ferramenta inteira vai para cima? O parafuso vai tudo para cima? Não, não vai. Como tem um ponto fixo ali, esta ferramenta, embora ele vai aplicar força para cima, essa ferramenta aqui tem uma tendência a fazer isso aqui, um movimento rotacional. Logo, esse movimento com tendência, essa força com tendência rotacional, vai gerar aqui, nesse parafuso, uma força chamada de torque. Uma força, né, uma tendência de uma força para causar rotação sobre um eixo específico. Tá certo? Então, isto aqui é o tal do torque. Aí, a gente vai pensar então num sistema de alavanca. Quando a gente fala em torque, nós estamos falando de um sistema de alavanca. Sistema que gera uma rotação, né? Aí, quando nós falarmos em sistema de alavanca, você precisa ter condição de identificar 4 itens no sistema de alavanca, que é a força de resistência. Nesse caso lá, a força de resistência era o próprio parafuso ali. A força de esforço, nesse caso da figura anterior, era a força que o indivíduo ia aplicar na ferramenta. A estrutura semelhante a uma barra, no caso, a própria ferramenta. E o fulcro seria então aí o ponto fixo, o eixo, o próprio parafuso. Então, para identificar um sistema de alavanca, você precisa verificar esses quatro aspectos. Aí vamos à imagem que vai ajudar melhor, né? Trazendo aí para nós da área da educação física, pegando aqui um exercício chamado de rosca direta, a maioria de vocês certamente conhece. Então, né, que é a flexão do cotovelo lá na academia. Vamos identificar um sistema de alavanca aqui? Bom, se é um sistema de alavanca, eu preciso de um ponto fixo, de um eixo. E aí, sempre o ponto fixo, o eixo, vai ser aí o centro articular. Então, nesse caso aqui, o nosso ponto fixo é o centro articular do cotovelo. Então, o centro articular do cotovelo é o ponto fixo. O que seria, então, a nossa haste rígida? A haste rígida, né, estrutura semelhante a uma barra, corresponde aqui ao nosso antebraço, a nossa haste rígida, ok? Aí nós temos a força de esforço e a força resistente. O que seria a força de esforço? Bom, a força de esforço, quem faz esforço aqui para levantar o peso é o nosso músculo bíceps. Então, a força de esforço é a força aqui causada pelo nosso bíceps. E a força resistente, força resistente aqui no caso, é a força da anilha aqui, ó. Perfeito?
Obviamente que o nosso antebraço também tem um peso, não é? Então ele deve ser considerado como parte da força resistente, mas vamos se concentrar aqui no halter. Então o halter é a nossa força resistente. Pronto, nós já identificamos um sistema de alavanca. O ponto fixo, no caso aqui o centro articular do cotovelo, a haste rígida, nosso antebraço, a força de esforço, que é o nosso músculo, e a força resistente, representada aqui pelo halter. Então, está aqui o sistema de alavanca. Identificamos o sistema de alavanca. Outro ponto no sistema de alavanca que é muito importante a gente identificar, que são os braços de alavanca. E aí, o que seriam, então, os braços de alavanca? O braço de alavanca é a distância entre o ponto fixo e a linha de ação de força. E nós temos duas forças, lembra? Força potente, que é a força de esforço, e força resistente, a força de resistência. Tá? Força de esforço lá o nosso bíceps, no caso da imagem anterior, e força resistente o halter. Então, a distância do eixo, do ponto fixo, do cotovelo, até a linha de ação de força do bíceps, a gente tem o braço de alavanca de esforço, ou braço de alavanca potente. Já a distância do cotovelo até a linha de ação de força resistente, no caso o halter, nós vamos ter aí o braço de alavanca resistente. Vou voltar lá para a imagem e identificar os braços de alavanca, tá? Então, a distância do ponto fixo do eixo, distância do eixo aqui, até a linha de ação de força de esforço, no caso o bíceps. Essa distância aqui é o braço de alavanca potente, ok? Já a distância entre o ponto fixo e a linha de ação de força resistente, no caso aqui, o nosso halter, essa distância aqui, me perdoa, não consegui agora fazer uma linha reta, mas ó, essa distância aqui é o braço de alavanca resistente. Então, distância entre o ponto fixo e a linha de ação de força de esforço, braço de alavanca potente. Distância do ponto fixo, a linha de ação de força resistente, braço de alavanca resistente. E aí, de acordo com a manipulação, né, a relação desses braços de alavanca, nós vamos obter ou não o que é chamado de vantagem mecânica. O que seria a vantagem mecânica? Né? A vantagem mecânica, como eu acabei de dizer, então, ela vai se dar através da relação desses braços de alavanca, já que quanto mais distante, né, quanto maior é o braço de alavanca, mais é o torque que vai gerar lá no ponto fixo. Então, como é que eu obtenho uma vantagem mecânica? Vantagem mecânica, de uma forma bem simplista, dizer assim, olha, como é que eu faria para ficar mais fácil para eu realizar uma tarefa de força, tá? Se eu aumentar o braço de alavanca potente, aumentando o braço de alavanca potente, o torque gerado lá no centro articular vai ser maior. Logo, eu vou precisar aplicar menos força para realizar a mesma tarefa. Então, aumentando o braço de alavanca de esforço, aumentando o braço de alavanca potente, eu tenho vantagem mecânica. Fica mais fácil de realizar a tarefa. Tá? Por exemplo, o borracheiro. O borracheiro é um cara que provavelmente não deve ter tido aula de cinesiologia, de biomecânica, mas é um cara que entende muito de braço de alavanca, né? Por quê? Você pega uma chave de fenda, uma chave de roda aqui, né? Às vezes aquela que vem no carro mesmo. E aí o que acontece? Ela é curtinha. Então a distância dela nessa foto de cima aqui, tá? A distância entre o eixo, que aqui é o parafuso, não é? A distância entre o eixo e a linha de aplicação de força, vamos supor que o sujeito com esta mão aqui, ele vai aplicar força aqui, no final da ferramenta. Essa distância aqui é o braço de alavanca de esforço. A distância do eixo até a linha de aplicação de força de esforço. Às vezes, esse sujeito aqui, o parafuso está tão arrochado, né? O sujeito parafusou lá com aquelas máquinas lá da última vez, trocou o pneu, e você vai tentar desparafusar com essa chavinha aí, não dá. Tem gente que chega a subir na chave aqui, se apoia no carro e sobe na chave e pula e não consegue desparafusar. Aí você vai no borracheiro, ele tem lá um cano
que ele acopla o cano aqui na ferramenta, né? Ele engancha o cano aqui na ferramenta, ou seja, o que ele faz? Ele aumenta a distância entre o parafuso até onde ele vai aplicar força. Aí num passo de mágica ele vai lá e aplica bem pouquinho a força e o parafuso já solta. É como na figura abaixo aqui, ó. Essa mulher possivelmente, né, ela vai conseguir trocar um pneu de um caminhão. Por quê? Porque a distância do ponto fixo aqui, no caso o parafuso, até a linha de aplicação de força dela é grande. Ela tem um braço de alavanca potente aqui muito grande. Logo, ela precisa fazer bem menos força para conseguir girar o parafuso, já que ela obteve vantagem mecânica. E se ela tivesse, né, ouvindo esta aula, se apropriando do conhecimento de braço de alavanca, ela seria até mais esperta para fazer menos força. Como que ela faria menos força? Ainda dá para criar vantagem mecânica aqui. Veja que a ferramenta vai até aqui. Ou seja, se ela aplicasse força aqui em cima, ó, se ao invés da mão dela estar aqui, né? Se ao invés da mão dela estar aqui nessa região, se a mão dela ela colocasse aqui, ela ia precisar de menos força para fazer a mesma tarefa. Isso é vantagem mecânica. Tá? Então, a gente obtém vantagem mecânica aumentando o braço de alavanca potente. Só que nos exercícios, né? Na musculação lá, o braço de alavanca potente é a distância do eixo até o músculo. Você alterar músculo, né? Você não tem como pegar o teu músculo e colocar, inserir ele em outro lugar. Mas os espertinhos acabam obtendo vantagem mecânica de uma outra forma. Tá? Como é que eles fazem? Porque perceba que ao longo de todo o movimento, num exercício de elevação frontal aqui, ao longo de todo o movimento, o braço de alavanca ele vai se mudando, o braço de alavanca resistente. Quando a mão está parada aqui embaixo, perfeito? O braço de alavanca é nulo, porque a linha de ação de força resistente do peso vai estar na mesma linha do centro articular. Mas conforme esse cara vai elevando o braço, aumenta a distância aqui do braço de alavanca. Logo, o músculo tem que gerar mais tensão para conseguir dar conta de levantar o peso. Quando ele afasta ainda mais o peso aqui, ó, quando ele afasta o peso da linha de ação do ponto fixo, quanto mais ele afasta o peso, mais torque ele gera na articulação e aí o sujeito tem que fazer mais força. De maneira que aqui, né, tem a maior distância entre o centro articular e a linha de ação de força resistente. E aí o que o sujeito faz na academia? Com vergonha de pegar um pouco menos de peso, para determinada quantidade de repetições, esse sujeito ele simplesmente, ao invés de manter o cotovelo estendido, né, que ia criar um braço de alavanca resistente maior, esse sujeito vai lá, ele flexiona o cotovelo e continua fazendo o exercício com o cotovelo flexionado. Ou seja, com o cotovelo flexionado, a distância do peso até o ombro diminuiu. Ele criou uma vantagem mecânica, reduzindo o braço de alavanca resistente, tá? Então, a gente viu aí um sistema de alavanca que é composto por um ponto fixo, uma haste rígida, uma linha de ação, uma força potente e uma força de resistência. A distância entre a força potente e o eixo, braço de alavanca potente. A distância entre a força resistência e o eixo, braço de alavanca resistente. E aí, dependendo da relação desses braços de alavanca, nós podemos obter vantagem ou desvantagem mecânica. No caso da musculação, já que é para gerar tensão no músculo, a ideia é a gente sempre ir progredindo os exercícios de maneira a criar desvantagem mecânica e não vantagem mecânica. Criou vantagem mecânica, né, numa linguagem mais popular aí, tá roubando, tá roubando. Tudo bem? Então, como no PowerPoint aqui, o ideal é gravar até no máximo 15 minutos, porque senão eu não consigo subir esse vídeo lá para o AVA. Eu vou parar por aqui, mas eu vou gravar mais um vídeo agora explicando aí os diferentes tipos de alavanca e o porquê que a gente tem que fazer tanta força aí nos exercícios específicos da musculação, tá certo? Até daqui a pouco, galera. Um beijo para vocês. Lava a mão aí, hein? Ó o corona.